Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um H Podcast. Podcast de negócios no mercado contábil. Para você que está assistindo pelo YouTube, para você também que está ouvindo esse podcast pelos nossos agregadores aí de serviços de streaming de áudio, quero dar boas-vindas a você. E hoje a gente está inaugurando uma nova série dentro do H Podcast, né? Uma série focada em cases dentro do mercado contábil, de pessoas que estão conectadas comigo através dos nossos programas de mentoria, pessoas que eu acompanho de perto e que eu posso dizer para você que é algo que vai trazer um exemplo prático para você, um benchmark para que você possa aplicar no seu negócio, para que você possa, de fato, ter como inspiração. E pensando já num jogo de 2025, né? O mercado 2025 vai ser um mercado muito intenso, tá? Tem muita coisa acontecendo no mercado contábil e as empresas contábeis, elas são diretamente afetadas, né? Pensando em tecnologia, pensando em mudanças tributárias, reforma tributária como um todo, eh, as mudanças do cenário econômico. E aqui no meu canal você sempre vai encontrar direcionamentos práticos para você que quer ter sucesso na contabilidade. Então, desde já, o seu like, o seu compartilhamento para mim é muito importante. Então, quero deixar para você aí essa recomendação e espero que você curta mais esse conteúdo. E hoje, para a gente poder inaugurar essa nova série, eu recebo o Eduardo Bastos, né, que é CEO da Health Contábil, é uma empresa especializada no mercado contábil aqui de São Paulo, e a gente vai bater um papo. Legal. Bom Obrigado, dia. irmão. Bom dia, pessoal. Valeu. Obrigado. Tamo junto. Eu fiquei sabendo que é o seu primeiro podcast. Meu primeiro. Meu primeiro. Ficou nervoso? Comecei por cima? Cara, acho que assim, você já tá inaugurando, né, uma nova série, né? Então isso acho que é uma coisa já bem estratégica Eu vi aí, o né? post do Joel agora há pouco que ele diz o seguinte: medo é e se? E fé, coragem é mesmo que. Então, mesmo que a gente comece por alto, o objetivo é subir mais ainda, crescer. Obrigado pelo Muito bem. convite. Muito bom estar aqui. Eu também fico feliz por você ter aceitado, né? E a gente conseguir viabilizar a gravação diante de uma agenda que é uma agenda Lotada. bem intensa, né? 10 de dezembro. É, pois é. Estamos aí já entrando no processo. Eu estou contando os meus dias úteis, sabe? Que eu ainda tenho até o nosso recesso, né? Então, Eu já ontem, por exemplo, descontei alguns não úteis. tinha 7 dias úteis, então hoje eu tenho 6, né? Então é uma contagem regressiva, né? E aí essa contagem regressiva tem uma subcontagem de horas e minutos, né, do que verdade. acontece, né? Então, por exemplo, hoje, agora é 10h20, horário que nós estamos gravando o nosso podcast aqui, eu já tive 2 reuniões e tomei mais ou menos ali pequenas decisões aí que Sim. eu tenho que tomar com o time, Sim. por volta de umas 12 decisões diferentes, entendeu? Importante. E aí, a hora que você chegou e tal, eu tava até dando Eu vi. alguns direcionamentos eu vi. ali, faz isso, faz aquilo e tal. E assim é meu dia, né? É uma coisa assim, meio louca para poder entregar. E aí, acho que já entra também numa linha também, né, da performance hoje de um gestor de uma empresa contábil, né? Você tá quanto tempo comigo na mentoria? Eu tô completando o meu primeiro ano. Primeiro Vou ano. pro segundo agora. Você consegue entender que o empresário contábil ele tem uma dificuldade de se enxergar como sendo de fato um gestor de um negócio? Muito, muito. Essa era uma dificuldade recente minha. Eu consegui quebrar isso quando eu te conheci. E por que você acha que ele tem essa dificuldade? Ele não se vê como um empresário? Falta base de conhecimento? Qual é o fator? Eu vou dissociar a minha pessoa dessa resposta porque a minha história é um pouco diferente, mas eu entendo o público contábil como um público solitário. O empresário do mundo contábil, do mercado contábil, ele não é unido, né? A gente encontra poucos contadores que se unem em prol de um objetivo comum. Então, quando eu entrei para a mentoria, esse foi o grande diferencial para mim, poder conversar com gente da minha área, poder dividir opiniões e ideias, né? Então, eu considero o contador, trabalho com médicos. O médico, ele participa de simpósios, congressos, ele está sempre junto. E eu não vejo isso no profissional contábil. Eu considero ele um profissional solitário, às vezes até por uma questão estrutural, né? O contador tem essa fama de ser burocrático, de trazer problemas, então eu não vejo o profissional contábil se valorizando, eu vejo ele caindo nessa fama da desvalorização. Uma coisa que eu digo sempre sobre o mercado contábil é que essa união da classe que tanto se fala, na verdade, isso não é real. Uhum. E isso colabora com o que você acabou de falar.
não é real porque essa união não existe, como Sim. se fala, né? Como se prega, né? Porque a classe contábil é unida e tudo mais. Não. O que a gente tem é, quando há um contexto, nós temos ali um momento de união ou nós temos toda uma estratégia de união pensando já no longo prazo. Contexto. Você está dentro de um evento, você se sente ali seguro, você compartilha, há uma troca. Então você tem um contexto que é um contexto específico para aquele momento. Quando a gente pensa numa estratégia de longo prazo, aí entram as comunidades. E as comunidades elas estão mudando o jogo na contabilidade, por quê? Porque ela cria um contexto de longo prazo, Sim. onde você tem não somente encontros, mas você tem a proximidade com outros membros, há uma troca real diária dentro dos grupos. Isso você consegue mensurar muito bem, né? Porque você faz parte de uma Muito. comunidade. Fora disso, sempre há aquela preocupação, né? Pô, por que que eu vou dar uma informação? Porque a pessoa pode ser meu concorrente, né? E, meu, quando você entra dentro de um contexto, a chave muda, né? Muito, muito. Há 2 anos atrás, eu ainda não era seu mentorando e eu estava te conhecendo ainda. Eu conheci o Anderson, pessoal, num vídeo do Gesta. Tinha nada a ver. Você foi visitar a sede do Gesta? Nossa, esse vídeo é antigo. É antigo. Antes da Gesta ser vendido É, para Thomson Reuters. pois é, então. Eu te conheci porque eu estava procurando outra plataforma concorrente. E aí eu ouvi falar do Gesta, procurei o Gesta, conheci você. Até então eu era fechado na casinha. Eu não conhecia nada disso. Então, poder participar de comunidade, poder estar junto com os meus colegas, que hoje são amigos, né? O pessoal da mentoria hoje são meus amigos. É uma abertura de porta, de portais, de possibilidade, de mente, que deixa a gente muito mais com a sensação de participação, de pertencimento muito maior dentro do mercado contábil. Então, hoje eu tenho uma visão muito diferente, até em relação a isso que você disse sobre concorrente, né? Sobre trazer clientes e dispensar clientes. Com muito mais naturalidade do que antes. Antes eu tinha essa coisa de me prender ali, não posso perder, é melhor não perder do que ganhar. Então a mente mudou completamente. E uma coisa que eu vejo no mercado médico, que também difere que você acabou de falar nessa comparação, Sim. cara, você vai no médico e aí você está fazendo um tratamento ali, vamos imaginar, por exemplo, para o estômago, né? Uhum. Só que você está com outro problema que vai ali para uma outra especialidade médica. Esse cara, ele vai te indicar uma pessoa que ele confia, que faz parte do network dele, ou vai dar algumas indicações para você procurar um outro especialista. Sim. Ele tem a clareza até onde vai o trabalho dele. Uhum. Quando a gente pensa na contabilidade, você não vê esse comportamento de uma forma como é no mercado médico. Sim. O contador, ele não sabe fazer o serviço, ele não sabe atender aquele nicho, mas ele Pega. tem na cabeça dele que ele precisa pegar aquele tipo de cliente. É. Ele não está disposto a passar isso para Uhum. um outro profissional, Uhum. que tecnicamente é melhor. Melhor. Por que, cara, existe essa diferença toda? Aqui. Por quê? Eu acho que tudo parte da educação que a gente tem ao longo da vida, cara. A maioria das pessoas, falando de Brasil, a maioria das pessoas elas não tem educação financeira. A gente parte do princípio de não ter educação financeira. A maioria das pessoas não consegue empreender, ou quando tentam, não tem sucesso nisso. Então, eu acho que quando a pessoa consegue subir um degrauzinho ou dois e tem aquela sensação, muitas vezes ilusória, de ter vencido, a pessoa acaba se iludindo com essa ideia de que para crescer precisa ou não pode recusar um cliente. A pessoa não foca naquilo que ela é boa e acaba se apegando naquilo que ela não é tão boa. Então, eu acho que tudo parte, voltando na questão do concorrente, tudo parte do princípio de que eu não posso perder. E essa é uma ideia equivocada, né? Principalmente dos contadores generalistas. Eu tenho amigos contadores generalistas que atendem de médicos a indústrias, e quando eu pergunto para eles por que você é generalista, por que você escolheu ser generalista, a maioria não tem essa resposta. Eu herdei o escritório de alguém, eu comprei uma carteira de alguém e o que tinha eu fui aprendendo a fazer e eu sei de tudo. Eu sei fazer tudo. E a gente sabe que não é bem assim, né? Quem é bom em tudo não é bom em nada. Sim. Então eu agradeço às pessoas que cruzaram a minha vida e que me permitiram essa especialização no mercado da área da saúde, mercado contábil voltado para a área da saúde,
porque eu não me daria bem, eu não me consideraria, acredito eu, um bom contador se eu fosse um generalista. Isso é opinião minha, pessoal. Respeito todos os generalistas, claro, que atendem todos os tipos de nicho, mas eu acredito que se especializar, você consegue entregar mais valor para o seu cliente. O problema do generalismo não é você ser generalista, mas sim você ser generalista que atende tudo. Uhum, Esse é o problema. uhum, Porque quando você atende tudo, você vai para um range que começa o cara que é MEI e vai para uma empresa de alta complexidade de lucro real. uhum. E aí, nesse meio tempo, você tem uma diversidade tributária, né? E você tem uma diversidade de segmentos. Quando você une uma diversidade tributária com segmentos, você torna a sua operação muito complexa. Sim. Uma coisa é eu dizer o seguinte, beleza, eu não sou especializado num nicho, mas eu sou segmentado para atender, por exemplo, empresas de comércio. Então, meu foco é empresa de comércio. Ah, tem indústria? Não, eu não atendo indústria. Uhum. Meu foco é empresa de comércio, simples nacional, lucro presumido. Ah, mas tem, por exemplo, aqui um atacadista. Não, eu atendo comércio varejista. Então, ou seja, eu estou fechando. Aí, dentro do comércio, eu vou ter alguns segmentos que vão ter particularidades. Você vai ter o segmento de alimentação, que vai ter particularidades específicas tributárias, segmento farmacêutico, particularidades específicas tributárias. Mas você tem um range que ele é uma amplitude, mas ele não é uma coisa tão distante assim, entendeu? Sim. Eu tenho hoje, dentro do meu network de amigos, né, empresas que são especializadas em segmentos muito de alto nível, né? Uhum. Tickets muito altos. Mas eles viam que eles perdiam, por exemplo, oportunidades em outros segmentos, né? Em outros tipos de empresas. Eles criaram outras marcas com outros sócios Sim. para tocar esses outros segmentos, Sim. entendeu? Então, ou seja, cara, eu tô aqui com um ticket de 20k mês, mas aparece aqui os tickets de 4, 5k, Exato. de 3k, que faz sentido para mim. Aí ele foi lá e criou uma outra marca, trouxe um outro sócio para aquela operação, segregou totalmente do negócio principal que ele tinha e tudo mais, e aquilo lá foi tomando corpo e foi crescendo. Depois ele percebeu que tinha uma oportunidade para atender PJs. Só que esse range aqui que ele colocou de atendimento não conversa com PJ. Total. E muito menos aquele outro que atende 20, 40, 50k de receita por cliente. Então, ele criou uma terceira marca para atender os PJs. Ele teve sucesso nos 3 negócios. E esse é o jogo, a gente entender até onde a gente vai. Contador que aceita tudo é um contador que não tem nada na prática. Porque ele sempre entra num jogo onde ele fica dando derrapada. Sim. Entendeu? Ele nunca vai ser especializado em nada, ele nunca vai estabelecer minimamente uma segmentação aceitável, e ele acha que tudo que bate na porta dele, ele precisa. Por quê? Porque, na verdade, ele já se coloca numa situação que ele mesmo é uma autoescassez. Sim. E aí, quando ele é escasso, o resultado dele também vai ser escasso. Onde Entendeu? colocar os ovos, né? Os Exatamente. ovos certos no cesto certo. A gente tem, de 2 anos para cá, depois que eu te conheci, mudou um pouco a forma de pensar, marketing, Google, enfim, investimento em tráfego pago. E aí começaram a surgir empresas de profissionais PJ, plantonistas, por exemplo. E esses caras, eles precisam não apenas de um CNPJ, mas de uma consultoria estratégica, porque tem questões de, às vezes, fator R, enquadramento tributário. E aquilo não pertencia ao ticket médio que a gente tem na Health Contábil. Então, a gente fez a mesma coisa. A gente criou uma nova marca. Eu não passei a divulgá-la ainda porque está em processo de registro no INPI, mas aí a gente segregou. Então, dentro da Health Contábil, a gente prioriza consultórios e nessa nova marca a gente vai atender profissionais com ticket um pouco menor. Ou seja, é essa a visão. Mas o que acontece? Isso veio justamente por conta do seu trabalho de segmentação que você já tem, né? Sim. Isso também nós fizemos muito bem na Taxus, né? A gente, primeiramente, estava muito focado em empresas de estágio inicial, depois nós criamos uma submarca Prime, para atender empresas que estão numa jornada bem mais avançada. E depois a gente criou uma submarca também focado no MEI, para poder pegar as empresas que estavam ainda numa fase antes do Simples Nacional. E com isso a gente conseguiu ter uma amplitude, só que a gente tem uma estratégia segregada nas marcas, né? Nas submarcas que foram criadas. Sim. E isso dá uma diferença, porque o cara que é do Prime, ele não conversa com esse cara que é o MEI, por exemplo. Então, ou seja, as necessidades são completamente diferentes. E fica claro para quem é do Prime pelo que ele está pagando. Exatamente. Né? E a estratégia de você ter uma marca separada ou uma submarca, como é o caso que nós utilizamos,
ela ajuda a você segregar essa percepção de valor, Sim. entendeu? Senão você pode sempre colocar a sua empresa numa situação que tudo é a mesma coisa. Uhum. E você ter uma estratégia de você conseguir mostrar um diferencial de marca é muito importante. Uhum. Agora, você está fazendo uma coisa que também te traz um ônus maior, né? Que é Sem você, por dúvida. exemplo, ter uma outra marca para administrar. Então, você passa a dobrar Esse é o preço. tudo que você vai fazer, né? É. Rede social, Uhum. se você tem um canal no YouTube, você vai ter que ter canal segregado. Uhum. Ou seja, ou você ter um posicionamento também como influenciador e você conseguir atrair o lead para você como influenciador e depois você conseguir Exato. direcionar, né? É. Aliás, acho que esse é o impeditivo para a galera que pensa e já desiste ali na hora de pensar em ter 2, 3 marcas, né? Administrar cada uma delas, né? O contador é um cara muito atolado de trabalho e não consegue, na maioria das vezes a gente sabe disso, tem dificuldade em delegar. E aí ele se vê preso na operação, no tático, no estratégico, e aí quando ele pensa na possibilidade ou recebe uma dica de um mentor, ó, cuida de 2 marcas, ele acaba desistindo ali, ele fala, não vou dar conta, vamos tudo dentro do mesmo balaio mesmo, e acaba se perdendo, né? E quanto do seu tempo hoje você dedica à operação? Hoje tá bem menor, a minha galera tem sentido falta de mim lá, inclusive. Mas eu tenho delegado mais para mais pessoas, né? A gente tem uma ideia, ainda que embrionária, de um programa de partnership, e eu já elegi ali os meus parceiros para isso. E hoje, na minha rotina, eu acredito que 30% do meu dia eu dedico à operação. Mas não a operação de fato, né? Operar sistema, entregar alguma obrigação para cliente, mas dentro do operacional, dentro do meu time, com a galera, eu ainda fico muito ali com eles, dando um conselho, tirando uma dúvida, e isso é um dos planos que eu tenho para 2025, aos pouquinhos tentar me separar um pouco mais, talvez reduzir esses 30%, 40% do meu tempo para 10%, 15%, e aos poucos conseguir sair total dessa operação, né? Esse é um conselho que você me deu sem saber, né? Você entrega isso para o seu mentorando, e graças ao... Até antes mesmo, eu já tinha esse conceito de sair do operacional antes de me tornar mentorando, né? Eu estive no Summit 23 e lá eu abriu muito a minha mente, o meu conceito sobre operação e gestão, né? E aí, ali, por uma questão de vou ou não vou, eu acabei não me tornando seu mentorando em 2023. Mas no 24 eu já fui para lá com isso certo. Mas eu já tinha um conceito bem formado dessa separação, enfim, de que papel eu devo ocupar dentro da minha empresa, né? Eu estou dentro da minha empresa há mais de 20 anos e só há 1 ano e meio, 2, é que eu consegui visualizar a importância da separação de operação e estratégico ou tático, enfim. Em função disso, às vezes até acabo enfrentando alguns perrengues lá com a equipe. Porque Sim. eles eram muito acostumados. Eu tenho gente no meu escritório há mais de 10 anos comigo. Uhum. E eles sempre Que foram um grau muito de dependência acostumados sobre a um sua grau de presença lá. dependência. Exato. É. Às vezes até para um conselho de um e-mail, como que responde, enfim. Então isso a gente conseguiu separar bem. Uma Ótimo. coisa que eu dou como dica para quem quer sair da operação é listar suas atividades. Quais as atividades que você está executando no dia a dia? Começa a listar isso aí. Uhum. Depois que você listar, começa a analisar cada uma delas e começa a determinar se essa atividade precisaria de fato ser feita pela pessoa ou se essa atividade poderia ser feita por uma outra pessoa, se ela Sim. poderia ser delegado. Existem atividades que elas são indelegáveis, tudo bem, mas a maior parte das atividades elas poderiam ser delegadas. Sim. Claro que para você poder delegar isso, você precisa ter pessoas qualificadas para atender. Só que se você não começar a delegar, você nunca vai ter essas pessoas Sem qualificadas. dúvida. Ou porque você não tem a noção que você precisa dessas pessoas, ou porque você não dá chance Uhum. para as pessoas se prepararem para entregar. E aí, às vezes, a gente perde a oportunidade de perceber o quão melhor aquela pessoa pode ser. Né? Exatamente. Por nunca delegar, às vezes a gente fala, não vou delegar porque eu acho que a pessoa não vai dar conta. E aí, de repente, você delega, ela faz melhor do que você. Exatamente. Você fala, puxa vida, É. que tempo eu perdi. E o jogo da alta performance é você colocar pessoas em volta de você melhores do que você naquilo que elas fazem. É. Esse é o jogo da alta performance. Quando você consegue entender esse game, tudo muda. Porque na prática, o que acontece?
você começa a se concentrar naquilo que você faz melhor. Você deixa de ser aquela pessoa multitarefas Uhum. e você se concentra naquilo que você faz melhor. Isso. Só que para isso ser possível, você precisa permitir que as pessoas mostrem o seu valor. Uhum. E se você não dar mais responsabilidade para essas pessoas, as pessoas não vão mostrar performance. É. E aí sempre você tem uma visão muito míope sobre a capacidade das pessoas, do que elas são capazes de entregar. Sim. E isso impacta diretamente ali no seu resultado final. E uma coisa que eu tenho notado, nesse ano principalmente de 24, isso fez muita diferença, delegar e acreditar, incentivar, empurrar o colaborador. Às vezes o próprio colaborador quer, mas quando chega a oportunidade ele fica meio assim, né, de puxa, eu nunca fiz isso. Então uma coisa que eu notei é que aumentou a percepção de valor do colaborador para com a empresa que ele trabalha. Ele passou a valorizar mais a empresa, porque a empresa antes, ele só tinha função operacional ali. Você empoderou ele. Eu empoderei ele. Então, hoje, a maioria dos colaboradores, eu acredito até que todos, não tem nenhuma intenção, vontade de trocar. As pessoas querem ajudar hoje a fazer aquilo crescer, para se tornarem maiores e melhores e ver a empresa prosperar. Sim, é porque quando ela começa a fazer parte de algo muito maior, há um empoderamento natural. Sim. É claro que tem pessoas que elas não querem responsabilidades. Tem pessoas que elas realmente têm uma visão limitada e elas não querem entregar. Mas aí que você conhece quem são as pessoas que você pode contar. Quem são as pessoas que estão ali no seu rolê, daquilo que você está objetivando para o seu negócio, daquilo que você está tendo como propósito, entendeu? Se você não tiver condições de dar às pessoas esse espaço, as pessoas não vão conseguir provar esse valor. Sim. E, consequentemente, você não vai conseguir identificar as pessoas certas para você. Isso. À medida que as pessoas não performam, você vai trocando por pessoas Claro. que têm uma melhor performance. Lembrando que numa organização você não vai ter só pessoas de alta performance. Até porque só pessoas de alta performance são muito estrelismo que você tem e você começa a gerar um conflito dentro da própria organização. Sim. Então, você vai ter os carregadores de piano, que faz parte do jogo, eles entregam ali minimamente o que se espera deles, não tem um nível de performance elevada, mas eles fazem muito bem aquilo que eles são propostos a fazer. Sim. Pessoas de alta performance fazem além daquilo que é proposto para elas fazerem. Sim. Agora, o que não pode acontecer é as pessoas que estão abaixo de uma linha de performance mínima. É. Essas pessoas a gente precisa tirar. Acho que um desafio grande para a maioria dos profissionais que estão nessa jornada de escala, de tentar montar a pirâmide ali, operação, tático, estratégico, é fazer com que o colaborador se sinta importante, mesmo quando a gente reconhece que ele é bom lá na operação. Ele é muito bom lá na operação. Ele é um carregador de piano. Entender o Mas papel fazer dele. com que ele continue se sentindo importante. Porque há colaboradores que se identificam mais com uma liderança ou com um cargo de gerência, e aí, às vezes, o que se identifica mais com a operação está há mais tempo na empresa e pode acabar se sentindo desprestigiado por isso. Então, o nosso papel de líder, de dono do escritório, torna-se um pouco mais complexo nesse momento para que a gente consiga fazer com que esse cara continue se sentindo importante. Sim, todas as pessoas, elas são extremamente importantes. O que eu vejo nas organizações que não tem uma estrutura de gestão de pessoas é que elas não conseguem, de fato, traduzir isso para a equipe. Uhum. Então, ela acaba atraindo muitas pessoas que não têm ambição, porque ambiente que não promove ambição é ambiente que atrai pessoas que não são ambiciosas. Sim. E a falta de ambição é um dos grandes problemas que nós temos em relação à performance de qualquer negócio. Uhum. Porque o negócio, se ele não tiver metas ambiciosas, esse negócio ele fica parado no tempo. E aí o que a gente vê são empresas contábeis que estão há décadas paradas no tempo, entendeu? Sim. E aí você vê como que empresas que surgiram nos últimos 5 anos, elas conseguiram passar muito rapidamente por essas empresas contábeis, dando tchauzinho, entendeu? Sim, sim. Por quê? Porque essas empresas simplesmente elas deixaram de estabelecer uma meta ambiciosa para o seu negócio. Uhum. Então já começa com uma zona de conforto, que é a mentalidade dos seus fundadores. Essa mentalidade acaba permeando para os gestores e acaba permeando para o time como um todo. Agora, quando aparece alguém no time que ele não se sente adequado nesse espaço, porque ele vê que ele não vai ter ali condições de performar no longo do tempo, o que ele vai fazer? Ele vai picar a mula e vai embora. Ele vai para uma organização onde ele pode realmente performar. Sim. Então, o que sobra para esses profissionais, para essas empresas, são profissionais de baixa performance. E são empresas que vão ter de mediano para baixo, e isso vai impactar, no resultado que eles vão ter no longo do tempo, né? Total. E aí a gente vê porque tem tantas empresas contábeis que não conseguem evoluir, né? O desafio de gestão de pessoas é um desafio para todo mundo.
Todos nós temos desafios de gestão de pessoas. Não importa se a sua empresa contábil tem 2, 3, 5 pessoas ou se ela tem 50, 100, 200. Todo mundo tem um desafio. Eu costumo dizer no escritório que o desafio da gestão de pessoas não é só meu, é deles também. Total. Então, o colaborador que consegue perceber que a gente está fazendo ali uma gestão de pessoas e não atendendo um desejo pessoal dele, ele prospera mais rápido. Ele vai conseguir estar onde às vezes eu quero que ele esteja, onde a gente quer que ele esteja e ele também, num tempo menor, né? Então, tem muito colaborador que vê você fazer a gestão de pessoas e fala, poxa, ele não está olhando para mim, né? Então, é um caso delicado. E aquela pirâmide de interesses, né? Primeiro o interesse do negócio, depois o interesse do grupo, só depois o interesse individual. Sim. Ter essa consciência sobre o que deve ser priorizado na hora de tomar uma decisão é fundamental. Então, na prática, a empresa não é minha. Eu sou o CEO, fundador, mas a empresa não é minha. Ou seja, não significa que é o meu interesse em primeiro lugar. Sim. A empresa é um elemento próprio. A empresa tem um corpo próprio. Ela tem uma vida própria. Por isso ela é uma pessoa jurídica. Exatamente. Steve Jobs Isso foi tem que demitido ser da Apple. respeitado. Exatamente. Isso E aí, com base nisso, a gente coloca os interesses de acordo com o lugar que eles devem estar. é isso aí. E isso foi um fator que você sentiu dificuldade de fazer essa mudança na sua empresa? Com base no que você acabou de citar, inclusive? Sim, a dificuldade maior, por incrível que pareça, eu me surpreendo até hoje com essa resposta, mas a dificuldade maior foi pensar em como fazer. Fazer não foi tão difícil. Então, às vezes, a gente perde muito tempo pensando. Eu penso muito, minha esposa vive me dando bronca. O que você está pensando? Eu estou pensando em como fazer. E, às vezes, é só desempenhar, é só ir lá e A fazer. mulher gosta de saber como está pensando, né? O pior é que ela sempre sabe que eu tô pensando em trabalho. Ela só quer saber no quê. Mas sim, mulher gosta de saber o que a gente tá pensando. Então, às vezes, Às vezes o homem ele entra num estado, né, que ele simplesmente ele entra no mundo dele. E ele tá no meio de todo mundo e ele entra no mundo dele, né? Obrigado. Você sabe que ontem eu tava jantando, né? E assim, a nossa janta em casa, ela é um lance assim de momento assim de muita descontração em família, sabe? A gente conseguiu tornar esse momento um momento que realmente a família quer estar reunida, Sim. porque realmente é bem bacana. Então, tipo assim, não tem celular, né? É só jogar a conversa fora, contar o que aconteceu. Então, Descontrair. cada um compartilha o que passou no dia, o que aconteceu e tudo mais e tal. E assim, rola muita besteira naquele momento, né? E ontem, em determinado momento da janta lá, eles estavam conversando, todo mundo estava conversando, só que eu dei uma desligada. Eu dei uma desligada e tal, e aí eu não prestei atenção no que aconteceu por volta Perdeu. de 1 minuto, 2 minutos e tudo mais. Aí eu só acordei na hora que a minha filha chegou para mim e falou assim: eu sei que você não prestou atenção no que nós acabamos de dizer, né? E eu não tinha de fato prestado atenção. Você admite ou finge que prestou? Eu admito, não tem como mais negar, porque eles sabem que eu me desligo mesmo, né? E realmente, às vezes aparece um pensamento intruso e eu começo a pensar e perdi. Sim. Só que assim, eu perco a visão periférica, o ouvido do que tá rolando e tudo Sim, mais. Então, ou sim. seja, eu sou o inverso do TDAH, entendeu? A mente- O TDAH, ele tá prestando atenção em tudo que tá acontecendo. Ele tá fazendo um negócio aqui, mas ele tá prestando atenção a mente no que vai tá embora. acontecendo. Eu sou o inverso disso. Eu sou uma pessoa que entra num estado de flow facilmente. E aí me faz, por exemplo, eu apagar, às vezes, em ambientes que são... Eles não conversam, né? Eles não são ambientes propícios para você apagar. E eu consigo apagar. Mas a tua família sabe que se você vai e viaja lá no pensamento, você vai trazer alguma Sim, coisa boa, né? É a minha esposa, ela sabe que Sabe, né? se eu tô pensando em muita coisa, ela sabe que vem um resultado bacana por aí. Pô. Eu tenho muita sorte nisso. Que bom. Valeu. Mas aí, beleza, você falou então, sobre a gestão de pessoas. Quantas pessoas você tem no time hoje? 13. 13 pessoas. Para você ver uma empresa diferente, que é uma coisa que eu sempre falo, sobre a questão de 10 pessoas no time. Você vê uma empresa diferente depois que você quebrou a barreira de 10 pessoas? Total. Porque a gente precisa... quem tem um, não tem nenhum, né? Então, Sim. a gente precisa ter backups. E aí, quando a gente pensa em, pelo menos na operação, nos departamentos operacionais, a gente está falando aí de 4 departamentos, talvez, né? Então... DPL, fiscal, contábil e o legal? E o legal, e
E o financeiro não, né? Mas a gente tem que ter alguém para fazer Mas isso. você pode ter o BPO financeiro, que seria também um departamento, Sim, no caso, né? sim. Então, quando a gente pensa em ter pelo menos uma, né? Pelo menos uma, o departamento pessoal é muito difícil ter pelo menos uma, o volume é muito Restringe muito, grande. né? Então, você fazendo uma conta ali a grosso modo, por exemplo, para quem quer começar com um negócio, né? Para quem quer montar um escritório novo, essa pessoa é muito difícil começar pensando em 10 pessoas, em 10 colaboradores, mas você Claro. tem que ter esse foco. Você tem que ter esse foco de que pelo menos 10 eu vou ter que conseguir batalhar para trazer clientes e conseguir montar essa estrutura. Mas depois que a gente quebra essa barreira dos 10, as coisas começam a se tornar menos nebulosas, né? Eu costumo comparar essa questão do número de colaboradores com também a questão relacionada ou ao número de clientes ou faturamento, né? O que a gente conseguiu nos últimos 2 anos, a gente não conseguiu nos últimos 20 anos. Então, chegar a 100, por exemplo, faturamento, chegar a 100K é muito mais difícil do que chegar a 200K, né? Chegar a 100 clientes é muito mais difícil do que chegar a 200 clientes. E chegar a 30 colaboradores é muito mais fácil, talvez, do que chegar a 10 colaboradores. Então, a curva de crescimento ela acaba te proporcionando pensar um pouco maior depois que você sai desse número de 10, até porque você tem uma segurança, um pilar mais sólido na operação. É, até para a gente poder conseguir equalizar um pouco para as pessoas, isso tem a ver também com a nossa estratégia das entregas das placas, né? Então a gente vem lá na jornada de entrega de placa, né? 100, depois vai 500K, faturamento anual, né? 100, 500K, 1 milhão, 2 milhões, depois vai 5 milhões, depois vai 10 milhões. O que a gente tem que entender? Hoje você bater 100K de faturamento é muito fácil. Se você montou sua empresa contábil, você não está faturando pelo menos 10 mil reais no curto prazo, tem algo de muito errado, entendeu? Porque nós estamos falando aí de você trazer por volta de 20 clientes, entendeu? Então, tecnicamente, não tem complexidade para você trazer hoje 20 clientes, mesmo para quem está numa fase inicial. Com Se você ticket bacana, né? com ticket bacana, Ticket entendeu? aceitável, ok. Então dá para você trazer. Você tem competitividade para isso, você, dentro do seu network, você já traz uma meia dúzia de clientes muito fácil, porque as pessoas vão, pô, agora você é contador e tal, tem um comércio aqui, tem não sei o quê. Legal. Ou seja, tem que ser muito ruim para você não trazer 20 clientes. Tá? Eu não quero frustrar quem está começando, mas acho que tem que trazer um choque de realidade. Sim. Você está patinando lá para poder ganhar 5 mil reais de faturamento, você está trocando o seu CLT, né, por um PJ. Claro. Então, no final das contas, você continua sendo escravo de um CLT. Então, ou seja, é entender que você tem que ir além disso. E aí, o próximo range você tem que ter 30 mil de faturamento. Se você não tem 30 mil de faturamento, o seu negócio fica muito, muito, muito difícil para você pensar sobre a ótica do que você pode fazer. 30 mil de faturamento, você vai ter ali uma ou duas pessoas para poder ajudar, ainda pessoas no nível júnior, mas você vai ter ali receita que permite você investir num software melhor, te permite você fazer um treinamento, te permite você até participar de um programa de mentoria. Sim. Inclusive, abaixo de 30 mil reais de faturamento, a gente nem coloca dentro do nosso programa de mentoria, porque a pessoa não consegue sequer aplicar o que a gente pode dar para ela de direcionamento. Porque aí 30 mil de faturamento, nós estamos falando aí, a pessoa já quebrou a barreira de 100K mês, né? Ano, vai dar aí por volta de 360, né? Por ano, né? Então, ou seja, 3 vezes isso. O primeiro checkpoint é 500K de faturamento. O segundo checkpoint é 1 milhão de faturamento. Então, acho que o jogo ele começa a ficar interessante quando você bate o primeiro 1 milhão de faturamento no ano. Sim. Entendeu? E uma coisa que é muito importante pensar para quem está começando ali com 20K, 30K de faturamento, é que hoje, para você executar a contabilidade de modo que você consiga escalar, né? Uma contabilidade digital, por exemplo, você precisa de ferramentas, né? Você tem que investir em sistemas, em soluções que isso vão te custar um pouco do seu faturamento mensal. Então, depois que eu conheci a Tactus e a H Mentoria, eu passei a conhecer ferramentas também. Eu desconhecia a possibilidade de automatizar algumas coisas que me possibilitaram investir, ganhar tempo, trazer novos clientes, não contratar como eu achava que eu ia ter que contratar, né? Então, se eu voltasse 3, 4 anos atrás, eu diria que para ter um número de clientes que a gente tem hoje, talvez eu tivesse que ter 25 colaboradores, né? Então, o empresário que está começando, ele precisa acreditar nesse, primeiro em ter esse faturamento, em obter esse faturamento, mas também no poder das ferramentas, né? Porque
se você se prende só ao fato de gastar, né, você não vai conseguir. Você vai ter um ERP ali de gestão contábil e vai amarrar tudo ali no manual e não vai dar conta de crescer também. Sim, exatamente. É um jogo, né? É. A gente tem que entender que jogo, ele é feito de você ter diferentes jogadas, né? Se Sim. você ficar parado esperando, não fizer a próxima jogada, acabou o jogo. É um fato de ser escravo de um CLT. Exatamente. Então tem que ter a mente E essa visão, né, empreendedora. de CLT, que é muito diferente, e é um choque de visão, Exato. porque às vezes você tem um profissional que está inserido dentro de uma empresa, normalmente uma empresa contábil, então se ele já tem uma vivência de empresa contábil, e ele acha que aquele lugar que ele está não é o lugar ideal para ele. Ele acha que ele tem que empreender, porque se ele empreender, ele vai ter mais resultado financeiro, se ele empreender, ele vai ser melhor do que o que a empresa é para ele hoje. Só que quando ele vai para o jogo de empreender, ele vê que a realidade é completamente diferente. Entendeu? Ele vê que ele precisa desenvolver habilidades que ele não tinha. E ele achava que tinha, mas ele não tinha. Ele vai ter que desenvolver essas habilidades. Só que o desenvolvimento dessas habilidades tem um preço. Entendeu? Sim. E às vezes ele não está preparado para pagar esse preço. Porque ele ainda está com uma mentalidade de CLT. E na mentalidade de CLT, ele pode se dar ao luxo de acabar o dia dele, ele fecha o computador dele, vai para casa dele, ele tá com a família dele, beleza. Tem uma limitação, às vezes, do que ele pode ganhar, ok, mas ele não tem que carregar as preocupações que eu e você carregamos como empresários. Exato. E ele precisa entender esse jogo. Se ele tá achando que a vida dele como empresário vai ser uma vida melhor do que era como CLT, ele tá enganado. Agora, obviamente, como empresário, ele pode ter muito mais resultados financeiros, de conquistas, de evolução, do que ele teria como CLT. Não que CLT não seja demérito, pelo amor de Deus, claro que não. Sim. É óbvio, a gente tem pessoas aqui dentro que ganham bem, pessoas que têm cargos excelentes aqui dentro da Tactus, mas a gente consegue proporcionar isso porque o nosso negócio performou para isso. Sim. E elas, apesar de não serem empreendedoras como nós, que estamos à frente do negócio, mas são pessoas que estão ali numa camada de contribuição muito importante, que seja essa camada operacional, que seja essa camada, uma camada de gestão dentro do time, mas são pessoas que têm uma contribuição significativa para o nosso negócio, e elas têm resultado para isso. Mas é diferente de empreender. Cara, de empreender, cara, porque no final das contas, entendeu? Eu chego em casa e eu tô lá no jantar com a minha família e de repente minha cabeça desliga. Entendeu? Eu tô pensando o quê? Tô pensando no que eu vou fazer de viagem amanhã, não. Isso aí eu já tava discutindo com a família. Eu tô pensando num problema que acabou de vir na minha cabeça, que eu acabei de esquecer de responder uma pessoa que eu tinha que ter respondido durante o dia e tudo mais, entendeu? Esse é o BO. Eu costumo dizer lá no escritório o seguinte, sobre CLT, sobre querer, visão de dono, querer ser sócio ou não querer ser sócio, eu costumo dizer o seguinte, essa é uma frase que eu ouvi há mais de 20 anos e eu nunca esqueço. Eu me lembro do dia que a pessoa olhou no meu olho e me disse essa frase. Edu, você está onde você se colocou. E você vai estar onde você se colocar. Então, o que eu peço para todo mundo que está do meu lado é queira estar. Não importa onde você quer estar. O importante é que você queira estar. Então, se você quer ser o melhor CLT, ou se você quer ser CLT, queira ser o melhor CLT, não tem problema nenhum. E se você quer ser o meu sócio, queira, porque querer é poder. A gente tem que saber fazer as coisas, né? Se alguém me perguntar hoje o que eu fiz para estar aqui, eu não tenho uma fórmula, você também não. Mas as coisas acontecem. É só querer, é só mentalizar. Algo acontece quando alguma coisa muda. Exato, sim. É isso que a gente tem que entender. As coisas, elas vão se encaixando quando você faz uma mudança na sua vida, quando você realmente vai para uma outra proposta. Sim. Não significa que as coisas se tornam mais fáceis, mas significa que as coisas acontecem, entendeu? Eu costumo dizer, por exemplo, quando a gente pensa, por exemplo, na nossa comunidade, e eu também falo isso porque eu também participo de outras comunidades, né? Então, ou seja, não é que a minha comunidade de mentorandos é uma comunidade mágica. Não é que a comunidade que eu participo é uma comunidade mágica, mas o ambiente, ele é mágico por si só. Sim. Então, o que acontece? Quando a gente entra, por exemplo, e passa 2 dias juntos, a gente se desliga do que está acontecendo no nosso negócio, a gente entra numa nova vibe, a gente entra num processo de transformação mental naquele momento e as coisas começam a acontecer. E a gente, às vezes, só percebe o quanto esse ambiente ele é tão transformador quando, por alguma razão, a gente acaba saindo desse ambiente. Isso acontece porque 2024, né, quando nós estamos falando aqui do
segundo semestre de 2024, agora para chegar em 2025, nós tivemos o maior volume de retorno de mentorandos para o programa de mentoria da nossa história. Legal. Entendeu? Só para você ter uma ideia, nós estamos aí nesse momento trazendo 4 mentorandos novos somente esse mês aqui, Uhum. que saíram por algum motivo, enfim, Uhum. independe, às vezes de repente a pessoa se desconecta, às vezes a pessoa passa por um problema pessoal, enfim. Só que ela começa a perceber, cara, não dá para ficar fora desse Não dá, ambiente. é. E quando eu falo isso, não é porque eu tô falando especificamente do meu ambiente, porque eu também participo de outros ambientes como empresário, na qual eu sou mentorado, na qual eu participo desses masterminds, e eu percebo, cara, eu não tenho condições de ficar fora, por quê? Porque me desconecto, entendeu? Uhum. Totalmente do que tá acontecendo, eu perco essa energia. Sim. Eu acabei de vir semana passada, de 2 dias inteiros, cara, cheguei cansado, porque, tipo assim, já vim numa linha, né, onde as coisas estavam acontecendo, tava cansado mentalmente e tudo mais. Mas, cara, é mágico, entendeu? É. É mágico aquele momento, porque aquela troca, aquela conversa, tudo o que acontece, as ideias que eu trago, as minhas anotações, é mágico isso. É a sensação Isso faz uma que diferença. eu tive no encerramento dos 2 summits que eu fui. Foi, Né? né? Quando acaba, você fala, ué, mas e amanhã não tem? É. Isso aqui é importante pra mim, poxa. Queria vir amanhã. É. E eu tô feliz que o ano que vem são 3 dias, né? 3 dias. Cara, e ontem nós confirmamos, né? E, aliás, até falando para você aqui que está nos assistindo, né? Ontem nós confirmamos a presença do Otaviano Costa, né? Que bacana. E de antemão já falo, o Otaviano Costa vai estar estrategicamente para o último dia, que vai ser no sábado, na parte da tarde. Então, ou seja, você já faz a sua programação Ele do é um Summit barato. para que você esteja com a gente até o final da nossa entrega no terceiro Muito bom. dia, para você poder ter acesso ali à palestra do Otaviano e muita coisa que a gente vai entregar nesse Summit. Mas com 3 dias de evento, e eu já tô com a programação já toda estruturada, eu consigo ver que eu consigo entregar tudo aquilo que eu planejei. Então, só para a gente poder ter uma base, ó. O Summit desse ano a gente vai ter conteúdos focados na reforma tributária. Então, a gente vai ter uma trilha específica de reforma tributária. Crescimento de empresas contábeis. Ecossistema de tecnologia para empresas contábeis. Fusões e aquisições do mercado contábil. Gestão de pessoas. Tá, mas não é um evento de marketing contábil? Sim. Só que tudo que envolve o crescimento de uma empresa contábil depende de tudo isso que eu estou falando. Vai E ter você desafio. entender a tendência de mercado, de você entender o que está acontecendo no cenário político-econômico, de você entender o que você pode fazer sobre o trabalho de marketing, vendas, gestão de pessoas, operação e tudo mais. Desse ano, de 24, eu levei 2 colaboradoras do DP. Boa. E eu havia ido eu estive no de 23, né, 2023, e cheguei no escritório falando muito bem, elogiando e tal, mas a minha equipe segue, a minha equipe sabe que o foco é o marketing contábil, e aí as 2 colaboradoras do DP me disseram assim, Edu, mas acho que a gente vai estar em fechamento, folha, e de repente é um evento de marketing, né? Eu falei, só vamos. E aí foram. E aí eu tô caminhando entre os estandes lá, encontrei as 2. Eu deixei elas livres, todo mundo livre. E aí elas cruzaram comigo e vieram me fazer uma proposta de negócio para gravarem vídeos. E eu falei, ué, vocês se interessaram? Então não é bacana? Então não é só marketing, não é só marketing. É um evento que traz uma certeza de tudo aquilo que a gente não tem e podemos ter no nosso negócio, ou de tudo que a gente tem e pode melhorar, fora todas as palestras, as pessoas fodas que você trouxe, né, em 23 e 24 e vai trazer em 25. Isso traz uma sensação de pertencimento para a equipe, principalmente para a equipe, que está, às vezes, se sentindo ali no canto, eu só estou aqui para fazer isso, e de repente a empresa chega com essa oportunidade, não só um convite para estar num evento bacana como esse, mas também para dar para a equipe essa sensação de poder. Até para, de repente, você estudar num colaborador a capacidade ou o poder que ele tem de estar com você daqui a algum tempo. Né? Então, no Summit, eu vi essa característica em alguns colaboradores que, eventualmente, eu não teria visto se eu não tivesse levado. Então, não é só marketing, é um evento que engrandece não só a classe, mas os profissionais individuais também, né? Quando a gente olha para o nosso negócio e vê tudo aquilo sendo entregue para a gente, muda o jogo. Boa.
E falando de Summit, você vai receber a sua placa no Summit, né? Vou. E qual é a placa que você vai ganhar? Em 24 agora eu ganhei de 30 e o ano que vem, nesse próximo Summit, eu vou ganhar de 50. Boa. Quantos clientes você já fechou esse ano? Então, eu comentei contigo, eu tô para fechar os 50 hoje. Hoje, 10 de dezembro, eu tô para fechar o número 50. Quero ver a comemoração do grupo, hein? Vai ter, eu vou mandar. Preciso fechar primeiro, né? Sim, com certeza. Fechar primeiro. Mas a 50 tá garantido porque nós Mas ainda temos aí... é uma sensação aflitiva você tá com 49. Eu sei como que E é. eu sei que eu tenho uma placa de 30 garantido, mas não existe a placa de 49. É. Então, a sensação é de ansiedade, fechar logo pra gente conseguir melhorar. Até para eu poder ter essa escala de placas Sim. lá. Porque para eu poder pro ano que vem a gente vai partir- buscar 100. Para eu poder partir para uma coisa que eu já tenho, já tenho planejado, coloquei no papel, já montei a estratégia que eu preciso para ganhar a placa de 100 clientes em 2026. Não esquece depois Mas de eu preciso ganhar de compartilhar 50. Pra gente poder dar uma analisada nesse planejamento Sem e dúvida, dar direcionamentos sem ali dúvida, para você. sem dúvida. Valeu. E para quem nunca recebeu uma placa, traduz o significado da placa de mais clientes. Putz. Essa história começou para mim quando eu já tinha... Eu não era seu mentorando, tá? Mas como eu já havia feito alguns cursos com você, eu recebi um e-mail me dando a oportunidade de eu me credenciar. E quando eu recebi esse e-mail, eu já tinha ali uma certeza quase que total de que eu bateria 30. Eu acho que eu estava com 25, né? Foi no final de 23, né? Então, quando eu recebi esse e-mail, eu falei, bom, eu me credencio ou não a receber essa placa? O que será que vai mudar? Então, é o que a gente estava dizendo aqui, vai lá e faz, não fica pensando. A gente perde muito tempo pensando, puxa, eu vou subir no palco, eu sou tímido, a minha essência é timidez, senão não vai dar certo. Aí me inscrevi. E aí vieram os 30 clientes, e aí eu recebi um e-mail, esse e-mail eu postei no meu Instagram. Um e-mail que eu recebi da H dizendo, olha, a gente avaliou e você tá elegível, você vai ganhar a placa de mais 30. Até o momento que eu recebi esse e-mail, para mim era tudo bem, eu vou receber uma placa, eu sei que tem 30 clientes, mas quando vem um reconhecimento, falando de mim agora, tá? É muito bacana alguém reconhecer. Principalmente uma entidade, uma instituição que te avaliou, né? Então, a sensação que você tem de ter trabalhado, planejado, executado, educado a sua equipe, e a sensação que você tem de uma empresa, do seu mentor hoje, né? Reconhecer que você merece, você vai ganhar esse prêmio, muda tudo. Então, eu acho que se eu não tivesse me candidatado a ganhar uma placa de 30, talvez eu não tivesse planejado conquistar 50 clientes e não tivesse conquistado eles. Então, a sensação de ser reconhecido é impagável, é impagável. E isso move a gente, né? Então, quando você vê que o seu trabalho está sendo visto, avaliado, você avalia os números. Quando eu preenchi o questionário do Forms, eu achei que fosse pro forma, né? Para ver em que balaio eu poderia estar ali, ó. Esse aqui é pequeno, esse é médio, esse é grandão. Não, o Anderson, ele avalia os nossos números, né? Tanto que quando eu cheguei aqui hoje, você me perguntou sobre números meus que eu não respondi para você, eu respondi para um formulário. Uhum. Então, a sensação é muito boa, muda tudo. Para mim, mudou tudo. A partir do momento que eu ganhei a placa de 30, eu passei a querer a de 50 e fui atrás disso, né? Eu fico muito feliz, né, com Obrigado. ter a chance de proporcionar esse reconhecimento para o mercado contábil. Como influenciador, eu fui o primeiro influenciador que criou uma tangibilização de resultados. Primeiro com a placa de mais clientes e agora nós entregamos, né, no último encontro desse ano, também a placa de faturamento. Então, o mentorando, ele tem hoje duas maneiras, né, de ter esse reconhecimento. Uma que é entregue no último encontro anual de mentoria de cada ano e o outro que é entregue no Marketing Contábil Summit, né? Então, isso é uma coisa para mim que é muito bacana porque eu consigo manter essa chama acesa.
né? Sim. Que é justamente esse compromisso que a pessoa faz com ela mesma, porque ela não tá fazendo compromisso comigo, entendeu? Eu não tenho compromisso nenhum com Sim, o seu resultado. sim. Você tá fazendo um compromisso com você. Agora, o meu compromisso é te ajudar você a conquistar o seu resultado, baseado no compromisso que você fez com você mesmo. Mas posso te dar uma opinião Aham. pessoal? Você não tem compromisso nenhum com o nosso resultado. Essa é a máxima. Essa é a capa. Mas quando você põe uma equipe para fazer, por exemplo, um H-Journey com a gente, quando você disponibiliza mais 3 acessos para o seu mentorando do H-Club, você entrega essa certeza para a gente que você está comprometido sim com o nosso resultado. A questão é que é indiretamente, né? Sim, Você deixa a gente voar sozinho, sim, né? Você não pega na nossa mão. E isso é muito importante, né? Se pegasse, não daria o mesmo resultado. sim. Então, eu vou para casa todo dia, e vou ainda mais hoje, com a certeza de que você tá, sim, preocupado com o nosso resultado, mas de outra forma, Sim. né? Eu tô tão preocupado com o resultado de vocês que eu tô entregando isso, 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 e eu quero que vocês me tragam um feedback. Mas você sabe por que isso? Porque eu vibro com o seu resultado. Então, isso é Isso, importante. cara, porque assim, o prazer que eu tenho de entregar uma placa de reconhecimento, ou o prazer que eu tenho de quando vocês postam no grupo o que foi que aconteceu, quantos clientes conquistou, enfim, como é que foi aquele mês, ou como é que foi aquele ano, o prazer que eu tenho de ver a alegria de vocês quando vocês postam, Sim. o prazer que eu tenho de ver vocês, por exemplo, gravarem um vídeo, muitas vezes ali para o Reels, fazer um vídeo do YouTube, e aí eu vejo que nos fundos, atrás do vídeo, tem ali um reconhecimento que nós fizemos através das placas, Bom que está ali demais. como um pano de fundo daquele Sim, conteúdo que vocês estão gravando, isso é impagável. sim, Por quê? Porque isso mostra que vocês estão tendo resultado de que, de alguma forma, nós tivemos uma participação nisso. sim. Só que o que a pessoa precisa entender quando ela entra dentro de um programa de mentoria é que ela precisa estar compromissada com o resultado dela. Então, trazer essa autorresponsabilidade faz parte do meu Total, trabalho. Porque tem fundamental. pessoas que elas, às vezes, elas criam uma falsa sensação achando que eu sou milagroso, entendeu? Que eu vou fazer assim, que eu vou, né, dar um toque na cabeça da pessoa e que a pessoa vai agora, a partir de agora, tudo que ela fizer vai dar certo. Não, cara, ela Sim. vai errar pra caramba, o desafio vai continuar sendo grande. Só que a diferença é que eu posso dar o direcionamento que ela precisa, a Sim. diferença é que eu dou o ambiente que ela precisa, a diferença é que eu dou os elementos que ela precisa estudar, a diferença é que eu posso ajudar ela a corrigir o rumo quando ela, por exemplo, derrapar e a coisa não deu certo. Uhum. Ou que minimamente eu vou, cara, tudo bem, cara, não deu certo, mas tudo bem, mas o ano que vem vai dar certo, entendeu? Sim. Eu vou dar a ela um apoio, mesmo quando as coisas não dão esperado como ela gostaria que fosse. Total. Então, ou seja, isso é a diferença muito grande. Agora, acima de tudo, acho que a diferença é o quanto eu vibro. Eu, de coração, eu adoro isso, entendeu? Eu, de coração, eu torço pelo sucesso das pessoas. Tô Isso, lembrando, pra mim, é importante. tô lembrando agora da festa de encerramento e você se emocionando, fez um É, discurso, chorou. é. Achei muito bonito. Eu nem posso falar porque eu começo a emocionar mesmo. É porque Não, a gente vive isso, né, cara? não, eu nem sabia, soube disso esse ano, que você teve 3, 4 mentorandos e que os primeiros encontros foram na sua casa, não é isso? Foi. Posso falar isso aqui? Pode falar. E eu sou muito observador e aquilo mexeu comigo também. Eu fui para casa, contei para minha esposa, e isso motiva, né? Então, você tá presente, você, Anderson, está presente na vida do seu mentorando de diversas formas. E eu acho que isso só é possível, isso só acontece porque você faz aquilo com muito amor, né? Com muito carinho, muita dedicação. Então, quando a gente pensa assim, poxa, será que esse cara tá querendo só me vender curso? E aí a gente se aproxima e você abre, né, a porta. Eu tô aqui a convite seu, Sim. né? Eu não me inscrevi para estar aqui, não. E quando a gente vê essa disponibilidade, esse prazer em se interessar, né, pelos 200 escritórios dos seus mentorandos, enfim, e saber um pouquinho sobre cada um deles, né, do que está começando, que não ganhou placa, ao que já ganhou a placa lá de 10 milhões de faturamento, enfim. O tratamento ser o mesmo, isso é muito gratificante. E aí a gente acaba tendo a certeza de que a escolha foi certa, que a gente está no lugar certo, Sim. né? Então,
eu não tenho dúvida alguma de que o fato de eu ter conhecido a Tactus, o Anderson Hernandes, a H Educação, me trouxeram aos resultados que eu vou te entregar agora no final de 2024. Isso foi fundamental. Quer ver uma coisa bacana que aconteceu hoje, né? Hoje eu recebi um WhatsApp de uma mentoranda do Rio de Janeiro e ela estava falando sobre a comemoração que ela vai fazer hoje da troca de sede. E ela pediu para eu gravar um vídeo para ela poder apresentar para a equipe dela. Uhum. Cara, isso para mim é muita alegria, sabe? Porque no final das contas eu estou participando da conquista que eles estão tendo ali, entendeu? Eu estou ali de certa forma presente pelo fato de estar com um vídeo meu, sabendo que talvez se estivesse mais próximo eu estaria ali até na inauguração, né? Conseguiria viabilizar para encaixar numa agenda, mas no caso dela fica mais difícil. Mas eu estou ali presente, entendeu? E ela também entender que esse progresso que ela teve também tem a ver com o fato de ela estar nesse ambiente certo. Então eu fico muito feliz com tudo isso, né? No final das contas, a gente sabe que o resultado financeiro, ele é apenas um resultado que ele faz parte de tudo aquilo que você está construindo. Se você não faz as coisas por amor, se você não faz as coisas porque realmente você quer que as pessoas que acreditam em você, elas tenham resultados, elas realmente conquistem os seus objetivos, seus sonhos, etc., isso vai ficar evidente no trabalho do influenciador, né? E aí, em determinado momento, há um descasamento, né? Daquilo que o influenciador fala numa rede social, daquilo que ele realmente é. Sim. E a minha preocupação é eu ser sempre autêntico. Até quando eu fico nervoso, que eu falo alguma coisa mais dura com algum mentorando, que eu falo uma verdade que eu julgo como parte das minhas verdades, mesmo às vezes sendo impopular, eu estou fazendo essa autenticidade de fato. Sim. Entendeu? Porque se no final das contas, cara, se eu fizer uma historinha, fizer um teatrinho e tudo mais, você não consegue sustentar isso por tanto tempo. Em determinado momento, as pessoas começam a perceber que, na verdade, você não é aquela pessoa. As pessoas podem não gostar de você do jeito que você é, do jeito que você é autêntico, mas se você não tem autenticidade, isso em determinado momento vai ficar evidente. Sim. É claro que existe um aspecto estratégico que o influenciador precisa ter, o influenciador precisa pensar muito no que ele fala, tem muitos fatores envolvidos, ele não precisa mostrar tudo da vida dele, ele precisa trazer as narrativas corretas e estratégicas, porque ele é um influenciador. Então, como ele é um influenciador, ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Sim. E a gente não pode ser inconsequente, porque eu sei o papel que eu tenho na vida das pessoas, cara. Se eu falar uma coisa, por exemplo, se eu der uma indicação, por exemplo, de uma marca, de um produto, cara, aquilo pode fazer as pessoas adotarem algo que pode não fazer o menor sentido, né? Sim. Imagine se agora eu começo, por exemplo, a falar que para você poder ter resultado, você precisa tomar essa água, que é uma água que foi preparada numa usina que vai trazer, sei lá, cria um storytelling e tudo mais e fala que isso aqui é o segredo do meu sucesso. É a água AH, que é o segredo da pessoa. Acontecer. Cara, a pessoa vai comprar. Sim, sim. Hoje mesmo me marcaram uma publicação. Recentemente eu fiz um vídeo no Reels, que foi um vídeo assim, completamente por acaso. Eu simplesmente compartilhei, só que eu fiz uma montagenzinha de forma que ele ficasse bem dinâmico. Eu compartilhei, por exemplo, uma IA que eu comprei, física, para gravações de reuniões e geração de mapas mentais, resumo de reuniões e tudo mais. Cara, esse vídeo já está com 560 mil visualizações. Milhares de compartilhamento. A quantidade de pessoas que comprou e que me marcou, hoje mesmo já 2 pessoas me marcaram, que comprou a IA, que veio através do vídeo, pela indicação que eu fiz. Eu nem fiz indicação assim. Se eu tivesse colocado um link de afiliação da Amazon ou de outro lugar... Quem mandou fazer bem feito? Porra, cara, eu poderia ter ganho dinheiro com isso. Eu só falei, gente, eu comprei isso aqui, achei legal e tudo mais e tal, e aqui fica como sugestão para vocês. Sim. Uma galera comprando o negócio, da mesma forma que você falou que você comprou o Gesta, porque você assistiu um vídeo no momento que eu fui visitar lá e batendo um papo informal com o Rafael do Gesta, na época, né? Antes do Gesta fazer parte da... E tem mais que isso, eu descobri que eu não poderia contratar o Gesta se eu não contratasse a domínio. E eu fui lá e mudei meu RP, eu era Bom, enfim, eu era... De outra marca? Usava outra marca e trouxe a domínio.
Então, tem Então, um o papel influenciador importante. tem uma influência muito grande. Mas eu acho que tem uma coisa que te diferencia da maioria, cara. A gente entra no Instagram, o que mais vem é mentoria, né? Mentoria de tudo. Se a gente for procurar no dicionário o que significa mentor, eu acho que você executa com primor a função. Porque você abre o canal para a pessoa realmente te consultar. Você vai desde número de clientes ou faturamento até um conselho sobre trocar ou não uma sede, né? Eu me lembro da sua dica, da dica que você deu para a Ariane, por Uhum. exemplo, que é colega mentoranda, perdão. Isso é muito importante, né? Então, as pessoas, elas conseguem ter a, a percepção de mentor ali na história, né? Não só no Anderson, mas em toda a equipe que nos acompanha, né? Então, usar a palavra mentoria, vender algo como mentoria, é um negócio que envolve muita Sim. responsabilidade. É. E nem todo mundo faz isso com amor, né? Acho que tá aí a diferença. E o que acontece também é que há uma expectativa das pessoas de que você tem a solução ou a resposta para tudo. E você não tem. Uhum. Esse é fato. Só que, obviamente, pela posição que eu exerço no mercado, pelos relacionamentos que eu tenho, pela experiência do meu próprio negócio contábil, isso me coloca numa posição diferenciada para ter acesso a pessoas, a informações, ou ter acesso a uma experiência maior do que o mentorado, né? Sim. Mas eu vejo tudo que eu vou falar com muita responsabilidade. Então, por exemplo, às vezes chegam questões para mim, isso chegam diretamente individualizadas, né? Como, por exemplo, cara, eu tô com um problema com meu sócio e tal. Cara, se eu falar, por exemplo, para a pessoa desfaz uma sociedade sem considerar todos os elementos, cara, eu vou simplesmente destruir, às vezes, o negócio da pessoa de forma irresponsável. Porque são duas vidas diferentes, tem duas histórias diferentes nessa visão que a gente precisa considerar. Então, para eu dar uma resposta, eu preciso aprofundar no problema, eu preciso entender melhor, eu preciso dar à pessoa algumas opções, não tomar a decisão pela pessoa. E esse ano de 2024, muitos mentorandos, eles finalizaram sociedades que não estavam bem alinhadas. Então, é lógico que quando eu chego, por exemplo, e eu faço uma provocação sobre ter pessoas da mesma frequência que você está, pessoas que você consiga contemplar um mesmo horizonte estratégico, todo mundo está olhando para o mesmo lado, né? Se você está com um carro com dois volantes, cada um está guiando uma roda e as rodas estão desalinhadas, você vai ter dificuldade desse carro chegar em algum lugar. Ou seja, claro que eu faço analogias, eu faço provocações sobre a importância de você ter a pessoa certa que está sentada do seu lado para o negócio. Total. Só que quando a gente pensa num relacionamento empresarial, não é muito diferente da comparação de um relacionamento no casamento, entendeu? E às vezes, por exemplo, é muito fácil você ouvir uma pessoa que está dizendo que quer, por exemplo, se divorciar e ela coloca a visão dela da história, só que tem o outro lado da história, entendeu? E quando você vai ver o outro lado da história, você vê que a história é muito diferente. Então, é muita responsabilidade, né? Se você pegar somente uma pessoa que te fala algo e você fala, não, cara, você tem que divorciar mesmo, porque não faz sentido e tal. Tá, mas, cara, você ouviu a mulher do cara? Ou você viu o marido dela para poder entender qual é a outra história, entendeu? Cara, às vezes a história é completamente distorcida. Sim. E aí, quando eu vou, por exemplo, conversar sobre temas que são extremamente relevantes e que são situações que eu considero que elas não são reversíveis facilmente, eu tenho muito cuidado com relação a isso, porque eu sei da minha responsabilidade. Sim. Então, beleza, vamos entender então o cenário. Às vezes eu tenho que fazer um call com uma pessoa, às vezes eu troco vários áudios, às vezes eu falo, ó, esse assunto a gente vai ter que conversar pessoalmente no próximo encontro, então vem para cá um pouco antes para a gente poder sentar e conversar, vamos pegar um tempo ali para a gente poder sentar e conversar, ou seja, para que a gente possa trazer uma solução muito mais próxima do que é realmente factível, Olha a aplicável. dedicação, né? Porque realmente é complexo tudo isso. A gente tem que entender que é complexo. São vidas das pessoas que estão diretamente relacionadas aos negócios dela. Sim. Então, não é pura e simplesmente uma decisão de negócio. Uma coisa é você falar para a pessoa, não, cara, testa esse criativo aqui, se não der certo, tá bom. Foi R$ 500 que foi pelo vinagre, mas isso não vai te matar. Entendeu? Outra coisa é eu falar pro cara se ele vai trocar de sede ou não.
trocar de sede tem muitos fatores. O custo fixo dele, o valor que ele vai empatar, por exemplo, ali de dinheiro na mudança, o valor que ele vai empatar, por exemplo, num crédito que ele precisa garantir da locação do imóvel, a logística dos funcionários, a estrutura que ele vai ter, entendeu? A perspectiva de crescimento que ele tem, entendeu? Sim. Tem vários fatores. Então, ou seja, eu não posso simplesmente pegar e falar assim, não, beleza, quanto você paga de aluguel? É 5, agora você vai pagar 7, não, beleza, R$ 2.000, a diferença é pouco, pode fazer, só fechar. Cara, de repente o cara vai para o lugar errado, uma região perigosa, o escritório dele é assaltado e destrói o negócio dele, entendeu? Eu tenho uma mentorada que o escritório dela foi invadido 2 vezes. E depois da segunda vez ela falou, o que eu faço? Eu falei, você vai prioriza primeiro ir para um lugar mais seguro. Aí ela foi para um prédio de segurança, e isso por si só já resolveu a maior parte do problema dela. Sim. Mas depois ela tem que pegar outra sala. Mas a prioridade naquele momento é ela proteger o negócio dela. Então ela saiu de um lugar onde ela estava vulnerável, que era uma sobreloja, e foi para um prédio. Sim. Depois que ela estava naquele prédio, ela pegou a sala do lado, depois pega outra sala do lado, ou seja, olha como as coisas foram evoluindo. E ela foi tendo outras preocupações, que é uma preocupação de ampliação. Sim. Mas ela resolveu aquele problema imediato. Ela protegeu a equipe também. Né? Exatamente. A equipe, você pode perder um talento, pode perder um bom colaborador por ele não se sentir seguro ali. Às vezes não tem nada a ver com a operação, não tem nada a ver com o salário. Entrou ladrão, às vezes o cara tem um negócio que ele traz da infância, pede para ir embora. Então, a decisão tem que ser bem tomada e você sabe o peso que tem seu conselho. Né? Edu, eu vou fazer um bate-bola contigo aqui para a gente poder ter algumas respostas diretas, específicas sobre alguns temas, tá? Sou canhoto, tá? Boa. Vamos lá. É bom que eu fico esperto, porque senão eu vou achar que eu vou jogar no pé errado a bola. Manda lá. Um objetivo para 2025 no seu negócio. O objetivo para 2025 eu vou tentar elencar aqui por importância. Trazer 75 novos clientes. Estou jogando aqui uma meta factível, tá? O objetivo é trazer 100. 75 novos clientes, 6 colaboradores novos e uma nova sede. Boa. Um sonho que você ainda não conquistou na vida? Tem vários, cara. Um só. Bato de esquerda. Um sonho que eu ainda não conquistei na vida. Tá. Ir pra Europa. Um dos maiores aprendizados que você teve em 2024? Acreditar no poder de delegar. Uma coisa que, se você pudesse voltar atrás, você daria como conselho para que a pessoa não cometa esse erro? Putz. Se amarrar em qualquer oportunidade que aparece, não vale a pena. No meu ramo, né? No meu ramo? Não, pode ser na vida, pode ser no geral. Mas que seja. Insistir em coisas que... Insistir naquilo que você acredita e não aceitar tudo que aparece, né? Nem sempre a oferta se realiza. Uma linha de conhecimento que você precisa desenvolver para 2025? Eu preciso aprofundar muito mesmo os meus conhecimentos em marketing. Fazer vídeo. Fazer vídeo é um desafio para você? Por causa da timidez, principalmente? Sim. Uma coisa que você se considera que você faz muito bem no seu negócio? Eu me comunico muito bem. Que paradoxal, né? Você se comunica muito bem, mas tem dificuldade de fazer vídeo. Então, eu vou explicar. Muita gente no meu escritório fala, Edu, você tá perdendo tempo, você tem que fazer vídeo. E eu vou, isso vai mudar. Eu me considero um cara tímido, mas eu me considero muito extrovertido, eu sou muito extrovertido com quem já tá comigo, com quem tá no meu meio. Né? A partir do momento que a gente entra numa sala, fecha a porta, eu sinto uma facilidade grande em me soltar. Mas quando eu tenho o contato com o desconhecido, eu preciso desenvolver habilidades que me permitam evoluir, né? Melhorar. Eu acho que é questão de prática. A H Educação para você, através da mentoria,
o que significa para você em 2025? O que significará em 2025? Cara, se a H-Mentoria continuar sendo o que ela já é para mim hoje, já é um baita ganho. Mas a H-Mentoria, o ano que vem, é, ela, ela vai ser minha sócia. Porque eu tenho esse programa de partnership, esse desejo de transformar alguns colaboradores em sócios, não apenas para dividir funções, mas por mérito mesmo. E eu sei o quão importante é a H-Mentoria para esses caras no ano de 2025, né? Eu não tenho, de forma isolada, sozinho, como transferir todo o conhecimento que eu gostaria que eles tivessem para se tornarem meus sócios, ainda que daqui 2, 3, 4 anos. Mas eu acredito que a H-Mentoria é um baita atalho, né? Por você ter, dentro, por exemplo, do H-Club, cursos e ensinamentos que eu levaria meses para conseguir passar, né? Então, eu pretendo encarar o H-Club ou a H-Mentoria como o meu principal parceiro. Pô. Cara, deixa alguns pontos importantes aí com base na nossa conversa, né? Primeiro, né? Você perguntou, e aí, como é que vai ser? O que a gente vai falar e tudo mais? Eu só falei pra você, só vem, né, Ó, cara? olha só, eu perguntei isso para ele uma vez e faz um mês, ele lembrou. Foi isso mesmo. É. Eu perguntei, como vai ser? Então, meu primeiro podcast. E você me disse assim, podcast normal. Eu olhei pro celular assim, falei, pergunto mais alguma coisa ou não? Minha esposa falou, não pergunta nada. Anderson sendo Anderson. Podcast normal. Falei, eu falo pra ele ou não falo? Eu falo agora ou falo depois? Eu tava ansioso, né? Eu Sim. fiquei muito surpreso. Ali eu mandei uma mensagem te agradecendo, te parabenizando, enfim, por tudo que você aprontou pra gente esse ano. Sem nenhuma intenção, pretensão, nada. E você me pegou de calça curta ali, pra não falar de cueca. Na verdade, né, como eu até anunciei aqui no início do podcast, né, nós estamos inaugurando uma nova série. Então, Sim. outros mentorandos também vão ser convidados, né? Sim. E a gente está gravando esse primeiro agora em dezembro e nós vamos entrar numa sequência de gravação agora em janeiro e fevereiro. Então, isso já iria acontecer, né? Uhum. E, na verdade, acho que na conversa que nós tivemos e tudo mais, eu falei, cara, vamos já começar por Bora. aqui, já tá tranquilo. E também o fato de você estar em São Paulo também facilita, né, Sim. esse processo. Então, uma coisa também que eu considero o facilitador, né? Porque, por exemplo, fazer o mentorando, às vezes, ele viajar só para participar. Não que não seja importante para ele, claro que é importante, né? Mas eu também me coloco no lugar da pessoa, né? Às vezes, viabilizar uma agenda que a pessoa vem para São Paulo. Eu e aí... viria. Viria, né? Eu viria. É bom saber disso, porque às vezes a gente não tem a mesma sensação, né, do nível de importância que isso pode ter para a pessoa, enfim. Mas eu Sim. quero agradecer por você ter se prontificado. E a segunda foto que eu queria falar, cara, você se daria muito bem fazendo esse papel. Tá? Você falou sobre a questão de vídeo e tudo mais. É claro que a gente pensa num setup de podcast, é um nível de investimento consideravelmente alto, Sim. né? Claro que tem condições de você fazer as coisas de forma mais embrionária. Eu tenho mentorandos que começaram somente com a gravação no celular, então investiram somente ali num combo de microfone, uma iluminação mais simplificada, Legal. as gravações pelo celular e um gravador de áudio ali para poder conseguir juntar o áudio e fazer a separação dos celulares depois, uma gravação no segundo momento, né? Dá para você fazer isso sem tanto investimento. Mas uma coisa que eu deixaria para você até considerar, tá? Isso você se daria muito bem. Muito obrigado. Tá? Então, Valeu. uma coisa que É eu vejo que você foi muito bom nessa entrega que nós tivemos aí. Legal. E vou deixar isso como um incentivo. Obrigado. E outra coisa que eu queria te perguntar, se você já tem a cidade que você vai viajar para a Europa com a sua família. Putz, não. Mas eu tenho vontade de fazer um tour, né, cara? Perfeito. Quando a gente fala de sonho, a minha esposa, ela é de família italiana. E ela não conhece a Itália. Então, a gente tem um roteirinho mais ou menos traçado de como poderia ser essa viagem de 15, 20 dias se a gente partisse da Itália, né? Então, o que a gente conseguiria fazer em volta ali? Assim, para mim, para casal, a Itália assim, é um dos roteiros mais bacanas que nós temos, assim, porque ela tem todo uma magia, E né? com um filhinho de 3 anos? Também, Também? total. Claro Quebra que... tudo. Não
quebra, né? Você tem um No fator bom que... sentido, né? você tem um fator um complicador um pouco a mais, que é justamente você pensar na questão da logística e tudo mais, e o Uhum. casal é mais desprendido, né? Sim. É que eu não tenho a experiência de ter feito uma viagem para a Europa, né, com filhos pequenos, né? Sim. Quando eu levei os meus filhos para a Europa, eles já todos eram grandes, né? Então, na verdade, facilitou, né, o rolê. Mas a Itália, cara, a facilidade de locomoção, a Europa como um todo, né? Mas a Itália, você tem a facilidade de locomoção, trem e tal, e você tem um lugar que é mágico, né, pro casal, sabe? Pô, você pensar Veneza, Sim. toda aquela história, entendeu? Uhum. Aí você tem outros lugares que eu também não conheci toda a Itália, Uhum. e a gente também tem uma programação de voltar. Acho que assim, o fator hoje mais comprometedor que nós temos é que a desvalorização do real frente ao dólar e frente ao euro é um fator que hoje torna mais cara, né? Essa nossa viagem, né? Então, você tem lugares na Europa que não estão regidos pela zona do euro, que a viagem se torna muito mais barata. Sim. É uma coisa... Tirando a Albânia? Suíça, né? Acho que é Albânia. Albânia, Budapeste, na Hungria, é muito barato quando eu fui. Grécia. Grécia é euro? Grécia, eu não sei te Eu não me dizer. lembro. Eu não conheço a Grécia. Então, tem lugares que você consegue viabilizar, principalmente ali na parte central da Europa, né? Você tem muitos lugares bons que são a Romênia, países muito próximos ali, Uhum. República Tcheca, a Eslováquia e tudo Sim. mais. E que, super vale a pena. Pra você ter uma ideia, quando eu fui para a Hungria, eu fui e voltei para Budapeste e eu fiz 5 países, né? Uhum. E eu deixei a minha hospedagem rodando lá em Budapeste e fui de carro foi. fazer, porque era tão barato que não compensava, Sim. tipo, cancelar, entendeu? Ah, Deixa foda-se. aí. Era coisa assim, Bora. era tipo coisa de R$ 100, assim, sabe, Uhum. por dia, sabe? Aí Sim. ficou viajando e tudo mais, ia, voltava e tal. Ah, deixa Sim, aí, foda-se. deixa aí. Então, tipo, valia a pena, né? Agora, tem que ver. Agora, aí tem praias, tem Barcelona, magnífico Barcelona, para bacana. praias, tem, assim, é muito show. Então, parabéns. Legal, valeu. E coloca isso como, de fato, algo que você vai conquistar. E lembrando que a gente tem o H no navio, né? Sim, Então, estarei lá. H no Não, esse navio eu vou vai tá ser lá. incrível. A gente vai fazer muita festa junto. É, muito bacana. E tem bastante coisa é menino ou menina? É Pedro, é O menina. Pedro. Então vai ter bastante coisa pro Pedro dentro do navio que ele É. vai curtir. Iremos. É isso aí. Na hora que você anunciou o navio, eu falei, putz, é isso. Tamo junto. Muito boa escolha. Isso aí. Obrigado. Quero agradecer mais uma vez aí o nosso podcast e deixar aqui, coloca a câmera aberta aqui, por favor, e deixar aqui o incentivo para você, né, para que você continue evoluindo no mercado contábil. Quero agradecer o Edu aqui, cara. Muito obrigado, valeu. Parabéns pelos resultados e bora que 25 vai ser um ano de muitas conquistas. Sucesso, foguetinho. Feliz Natal para todo mundo, um feliz ano novo, tamo junto e até um próximo H Podcast. Obrigadão.